Que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Hoje estudaremos sobre a Sagrada Família. Nesse estudo englobaremos a questão do Natal, do festejo natalino. E vamos começar aqui com uma pergunta. Será agradável a Deus esta árvore em casa ou na igreja? De acordo com a história, na festa de Saturno, de 25 de dezembro de cada ano, isso é uma festa que tem raiz grega, romana. Então, em 25 de dezembro de cada ano, os romanos enfeitavam as árvores com bolas coloridas e frutas, representando a fertilidade e um tributo ao deus Sol. Então, o ato de enfeitar árvores com bolas, ao final de tudo, era um culto ao deus Sol. A mesma questão do domingo. O domingo, ele é um culto também ao deus Sol. Assim que, no inglês, o dia referente ao primeiro dia da semana é chamado de Sunday, ou dia do Sol. Sempre há uma correlação de adoração ao Sol. Curioso é que não só na mitologia grega, o 25 de dezembro era oferecido em tributo Natalis Solis Invicto. Estamos falando aqui 25 de dezembro no calendário gregoriano. Claro que o calendário vai mudar aí de acordo com a civilização, de acordo com a cultura nacional de povos. Desde o Egito, Babilônia, a Grécia, a China, a Índia e vários outros que não temos tempo suficiente para expor, tinha-se uma data anual para se prestar homenagem ao Sol. E junto com isso, nós vamos aqui encontrar fatos curiosos. Conta-se que Tamuz, que era considerado invencível, foi morto aos 40 anos por um javali, ou um porco selvagem. Existia um costume pagão de chorar de luto a Tamuz. Então, de acordo com algumas fontes, Tamuz seria o suposto filho de Nimrod, que foi aquele que construiu, ou que liderou a construção da Torre de Babel. Eu falo suposto porque, após a morte dele, Semíramis, que seria a sua esposa, apareceu grávida e ela atribuiu a obra de Nimrod. De maneira espiritual, a engravidou. Então, Tamuz era considerado como invencível, porque era filho de Nimrod e de maneira sobrenatural tinha sido gerado. Mas ele morre aos 40 anos. E cria-se um costume pagão, chorar o luto a Tamuz. Na Bíblia nós encontramos que o povo de Deus chegou a participar desse tipo de costume. Ezequiel 8, verso 14 diz: E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Esse texto está dentro de uma visão dada a Ezequiel, mostrando algo abominável que o povo de Deus estaria praticando ou que iria praticar. E isso era praticado no dia 25, equivalente no nosso calendário, o dia 25 de dezembro, que seria o momento da transição do inverno para o verão. O momento em que o sol está mais baixo, representando a morte do sol, mas iniciando um novo ciclo de nascimento do Sol. Isso tendo como base esse ciclo solar. Até hoje existe um mês no calendário de Israel chamado Tamuz. Isso porque o calendário judaico ele foi paganizado. O inimigo ele atacou o calendário. Quando eles foram escravizados e também se corromperam com os deuses, acabaram trazendo para a sua cultura o nome desse mês. A cada ano se fazia um festejo pagão onde se preparava um porco, como forma de mostrar respeito a Tamuz, vencendo a fera. Olha só, o porco, que foi quem matou a Tamuz, agora era oferecido o porco em homenagem, em respeito a Tamuz. Daí muitos se perguntam de onde vem essa figura de um porco que é apresentado aí dentro dos filmes, dentro de culturas, um porco assado ali por inteiro, né? Como leitão de Natal, né? Justamente, vem dessa raiz. Na Babilônia existia a veneração da Sagrada Família, Nimrod, Semíramis e Tamuz.
Você tem aqui um trio. Você tem aqui 3 deuses. Nimrod, o pai, Semiramis, a esposa, e Tammuz seria uma sagrada família. A mitologia criada em cima da figura de Nimrod. Gênesis 10:9 diz: E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Quando diz diante do Senhor, o texto do original quer dizer em oposição à face do Senhor, aquele que se pôs em pé diante do Senhor. Veja o texto lá que fala sobre os 3 jovens na fornalha, que eles se mantiveram de pé, quer dizer, em oposição à idolatria daquela estátua. Então, quando aqui ele se coloca diante do Senhor, é em oposição à face do Senhor. Eu tenho uma Bíblia aqui, a versão Bíblia literal do texto traduzido, que vai trazer justamente essa tradução, em oposição à face do Senhor. Então, Nimrod era aquele que se colocava contra o Senhor na terra. Seria um protótipo do anticristo. Nimrod, em hebraico, quer dizer rebelde, símbolo do próprio Satanás, né? O dicionário Almeida diz que Baal significa dono, senhor, marido. Então Baal representaria também nessa sagrada família o pai, o principal deus da fertilidade em Canaã. O culto a Baal foi uma das piores tentações dos israelitas desde os tempos antigos, conforme se segue nesses textos. Havia várias formas de Baal, ou várias formas de Senhor, que eram encontradas em diversas cidades, como se pode ver nos 3 verbetes seguintes. Baalins é o plural de Baal. Sua companheira era Aserá, que era um poste ídolo, uma estaca de madeira. Com a morte de Nimrod, diz o mito, ele foi para o céu, já que ele tinha dado início à torre, e se tornou o Deus Sol, sendo conhecido com o nome de Baal. Então, quando você pega aqui Nimrod, Baal e Deus Sol, são a mesma pessoa, o mesmo Deus que é adorado, o grande rebelde. Ou seja, Satanás se usa dessa figura, para ser adorado. 25 de dezembro. Não é curioso? Por trás disso tudo, essa data, baseada aí no solstício de inverno do hemisfério norte, essa data astronomicamente escolhida. Ela foi escolhida por quem? Deus escolheu essa data? Ou será que tudo isso é fruto de um paganismo muito bem estruturado, que independente da cultura, ele preserva a sua data? Datas são importantes? O 7º dia da semana é importante? Veja bem, você sabe por que tem essa tal família sagrada em todas as culturas e nações? 25 de dezembro. O domingo, ele é um culto também ao Deus Sol. Ou o dia, a Sagrada Família. Tudo isso é fruto de um paganismo muito bem estruturado. Gênesis 11, verso 1, diz assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Na construção da Torre de Babel. Eles tinham a mesma cultura rebelde e depravada, de maneira que se rebelaram contra Deus. Não aceitaram o mandamento de Deus, que era ir e multiplicar-se sobre a terra. Eles se aglomeraram no primeiro império, a Torre de Babel. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E havendo lançado fora o homem, então eles ficaram ao oriente do jardim. Desde Adão e Eva, né? Adão e Eva foram expulsos do jardim e ficaram, e sua descendência ali acabou migrando para o oriente. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então nós temos aqui uma cultura oriental, a cultura do grande dragão, né? E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia,
edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Ao descer o Senhor, qual foi o tipo de língua? Qual foi o tipo de língua que Deus instituiu para cada um deles? Logicamente, língua de nações, mostrando assim o desagrado de Deus. Em paralelo, nós vemos lá o Pentecostes, que forma do agrado de Deus ao conceder o poder divino para que seus discípulos pregassem o Evangelho. Ele agora coloca o entendimento sobre as línguas, aonde eles pregaram para vários povos de várias nacionalidades de línguas diferentes. Continuando o raciocínio sobre a torre. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Só que ao eles se espalharem, eles levaram consigo uma coisa: o paganismo que aprenderam dentro daquela cultura com Nimrod. E espalharam-se, eles se espalharam gradualmente também. Você sabe por que tem essa tal Sagrada Família em todas as culturas? Justamente pela Torre de Babel, eles levaram essa ideia e todas as culturas têm a semelhança dessa história. Nessa imagem aqui você pode pensar que seria a figura de Maria, à esquerda, mas seria Semíramis e Tamuz. À direita você tem uma imagem aqui que seria de Maria e o menino Jesus. E você vê que a mesma imagem tirada do paganismo. Eles cristianizaram o paganismo. À esquerda, Semíramis e Tamuz. E no catolicismo aqui, Maria e Jesus. Eles pegam a mesma figura, onde a Bíblia fala para não fazermos imagem, e colocam a mesma idolatria. Eles cristianizaram o paganismo, ou paganizaram o cristianismo. Na verdade, o dia 25 tem alguma origem um pouquinho pagã também aí na história. Então, pastor, o senhor falou que Natal é uma data pagã que foi cristianizada. Agora, existem outras datas que podem ter acontecido isso? Mário, de fato existem, né? Existem realmente datas que foram, assim, substituídas, digamos, né? Bíblicas que foram trocadas. Então me conta como é que surgiu o Natal. Ok, vamos lá. A história do Natal é interessante, de fato ela tem que ver com uma celebração que era feita pelos pagãos mesmo, né? Pelos pagãos lá no começo da história da era cristã. Então, por exemplo, o Natal no dia 25 de dezembro tem que ver realmente com a celebração do Natalis Invicti Solis, né? Que quer dizer o Natal do Sol Invicto, do Sol Vencedor, porque aqueles pagãos adoravam realmente o Deus Sol nessa época, né? Algumas celebrações foram feitas na Colina Vaticana, já na época de Constantino. Constantino tentou fazer um sincretismo, uma união aí, né? Como um bom político ele era, né? Tentou unir aí os interesses cristãos com os pagãos, né? E aí ajudou a dar força ao estabelecimento da data do 25 de dezembro, que tinha que ver realmente com algumas celebrações, como eu disse, pagãs, né? A festa Saturnália também poderia ter alguma relação com o Natal, já que em 17 de dezembro, né, eles celebravam então uma festa, né, pagã também, mas que envolvia alegria, troca de presentes, e talvez estaria aí a origem também dessa nossa... O nascimento de Jesus é celebrado a partir do século IV, do Papa Júlio I, mais ou menos de Júlio I, por causa do Deus Sol, do Deus Mitra, e por causa das Saturnais portanto, do Império Romano. Portanto, havia o grande Deus Sol, com as Saturnais, era o Deus do Império Romano, defensor do Império Romano, o Sol, que depois nos traz a vida. Começaram a cristianizar tudo aquilo que era pagão. As festas pagãs, nós somos fruto de imensas festas pagãs. Portanto, cristianizamos as festas pagãs, o que é absolutamente normal, e portanto, é uma questão cultural, nada mais. Portanto, nós vamos às nossas festas católicas, mormente católicas, porque os protestantes, nossos irmãos protestantes, não têm isso, mas nós católicos temos estas festas, com todo o seu folclore, as suas coisas, para bem, para mal, mas tudo isto vem do paganismo. Cristianizamos realmente as festas pagãs e temos as nossas festas pagãs.
Imagem à esquerda você tem aqui um templo pagão, a imagem de Zeus com o pé à frente. À direita, São Pedro com o pé à frente também, mostrando ser a mesma imagem. Paganismo cristianizado ou cristianismo paganizado. As semelhanças não negam. Tamuz nasce após a morte do pai em 25 de dezembro e Semíramis diz que Tamuz é a reencarnação do pai. Então, ele passa a ser chamado de Baal Tamuz. Tamuz, em hebraico, significa escondido, filho da vida. Curioso, né? Logicamente, o inimigo tenta aqui atacar o plano da redenção desde os seus primórdios, criando essa contrafação para desmerecer toda a verdade do Evangelho. 25 de dezembro. E hoje nós temos aqui, em lugar de Tamuz, as pessoas encaixando como o dia do nascimento de Jesus. Profecia cumprida. É uma profecia em cumprimento de Ezequiel 8, que diz: E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente. E eles, virados para o oriente, adoravam o sol. Lembrando que a forma de adoração ao sol era a adoração a Baal. E Baal, que significa Senhor, a adoração ao sol, tudo isso era a forma de adorar a Nimrod, porque diziam que ele tinha morrido e se tornado o Deus Sol. 25 homens, justamente cada um para um dia do mês. Nós temos aqui o número 25 como algo muito suspeito. Enquanto temos o 25 de dezembro no nosso calendário, a adoração que alguns dizem para o nascimento de Jesus, mas não é. É uma data que encaixa com a mudança de estação no hemisfério norte. Solstício de inverno. Nada é por acaso. E hoje muitos estão dando Feliz Natal e erram por não ter conhecimento. Se Deus não instituiu Natal, por que dá Feliz Natal? 1 Reis 16:33 diz: Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis antes dele. Junto com essa questão da família sagrada, com a questão do dia 25, adoração ao Deus Sol, nós encontramos aqui o poste sagrado. E hoje o que é que nós temos? A cruz. A cruz é um poste sagrado. Dizem que porque Jesus morreu na cruz, agora a cruz é um item sagrado. Mas desde o passado, nós vemos que havia-se um item sagrado chamado poste ídolo, poste sagrado, Aserá e vários nomes que foram dados à idolatria desse poste de madeira. 1 Reis 16:33 diz: Também Acabe fez bosques, poste, ídolos a Astarote. Essa aqui seria a versão bíblia literal do texto traduzido. Já se usa outras palavras para descrever poste sagrado. Nós temos poste e ídolos a Astarote. Falando um pouco sobre o mitraísmo, nós encontramos na Praça do Vaticano, no meio da Praça de São Pedro, tem um obelisco, que seria um monumento egípcio. Aliás, ele foi trazido diretamente do Egito e trouxe até esse lugar. Então temos um poste sagrado aqui, que é uma escultura egípcia. No meio da praça da sua cidade, também se chama Egito, né? Mais uma imagem, adoração pagã. Não plantarás nenhuma árvore como Aserá, ao pé do altar do Senhor teu Deus, que fizeres, nem levantarás para ti coluna, coisa que o Senhor teu Deus detesta. Porque será que em todo o mundo existem esses postes ídolos, de madeira ou de pedra, de cimento? É uma afronta a Deus, é uma bandeira de Satanás. Para os babilônicos, usava-se a árvore, mas para os gregos, o costume era o pinheiro. Observe qual é o símbolo em cima da árvore. Consegue ver aqui a estrela? Atos 7 diz: Antes tomaste o tabernáculo de Moloque. Veja que o povo de Israel por vezes se voltavam para o paganismo. E a estrela do vosso Deus Renfã. Já não basta a árvore, já não basta as bolas, ainda vem a estrela
que, de acordo com a Bíblia, era um costume pagão, aonde se adorava o deus Renfã. Figuras que vós fizestes para as adorar. Transportavos-eis, pois, para além da Babilônia. Esse é um texto de reprovação, aonde claramente vemos que o símbolo da estrela era adoração a mais um deus. A árvore do Natal, na verdade, seria o altar de Babilônia, onde tem uma englobação de todos os deuses juntos. Pior do que a imagem de escultura de um santo católico. Então temos a estrela do deus Renfã. Para você, esse símbolo é sinal de quê? Sinal de salvação? Para mim, o sinal de salvação não é a cruz. A salvação é Jesus. Aliás, se Jesus estivesse até hoje nessa forma aí, eu pergunto, estaríamos salvos ou perdidos? Esse foi o desejo do inimigo. Se dependesse do inimigo, Jesus estaria até hoje assim na cruz. Porém, alguém usado por Deus foi lá e pediu o corpo de Jesus e foi sepultá-lo. E Deus Todo-Poderoso o ressuscitou. Mas nós temos aqui uma ideia aonde muitos têm prazer em permanecer com esse símbolo como se ele valesse alguma coisa. A Bíblia diz que se Jesus não tivesse ressuscitado, nós permaneceríamos em nossos pecados. Enquanto se apresentam Jesus como estando morto, na figura da cruz, apresentam Maria com a coroa, com glória, um rosto brilhando. Lá em Apocalipse diz que o rosto de Jesus brilhava como o sol, né? Mas, no entanto, aqui quem está brilhando é Maria, né? Mas por trás dela está o sol. Mais uma vez, adoração ao sol. Nós temos aqui Maria com a coroa. Então, aquela que está morta, eles apresentam como estando viva. E aquele que está vivo, eles apresentam como estando morto. Romanos 1,25 diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Justamente o livro de Romanos já mostra quem foi que mudou. Quando se faz uma árvore como essa também, não estão honrando e servindo ao Criador. Não estão honrando aquele por quem todas as coisas foram feitas. Nós vemos que claramente nós temos um reto, assim diz o Senhor, uma reta compreensão sobre essa questão. Tiremos os deuses do nosso meio para enfrentarmos essa guerra desleal contra o paganismo. Tem idolatria na nossa casa? Sim ou não? Observemos e façamos as reformas necessárias. Existem alguns testemunhos que nos mostram tolerância com relação ao Natal. Fazem diferença de tolerância e solenidade. Quando nós encontramos aqui, não plantarás nenhuma árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti. Alguns não lembram que esse é um princípio. E muitas vezes esse princípio está sendo pisado por todas as nações. Assim como a adoração a outros deuses. Assim como a poligamia também aconteceu. Porém, Deus tolerou. Enquanto no Espírito de Profecia, alguns textos vai nos falar que Deus muito se agradaria, né? Se ofertas aos pobres fossem colocadas diante dessas árvores para serem distribuídas, né? Não entendem que isso aí era se utilizando de um momento, não criando uma regra anual para que se fossem feitas nas igrejas. Nós vemos aqui Paulo, o grande evangelista, quando ele vai evangelizar, encontra o altar ao Deus desconhecido. Vejamos aqui. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Paulo aqui, ao fazer o seu trabalho evangelístico, ele usou de tolerância. Mas nem por isso, Paulo usou como seu método evangelístico levar para os outros lugares um altar ao Deus desconhecido. Jesus falou: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Jesus levou àquela terra pagã, os samaritanos, a verdade sobre o Deus conhecido, mas não deixou como legado para nós a doutrina do Deus desconhecido. O mundo é que não conhece a Deus. Temos que fazer diferença entre tolerância e solenidade. Estamos no tempo ainda de usar tanta tolerância de maneira a colocar como costume em nosso meio. A tolerância deveria ser para com os que são evangelizados. Não deveria ser tolerado em nossa vida o altar ao Deus desconhecido. Não deveria ser tolerado em nossa vida
a árvore de Natal, que tem todo esse histórico,